Opa, espera aí. Antes de você mergulhar nessa história absurda, deixa eu te fazer uma pergunta. De onde você está nos vendo agora? Tá no YouTube? TikTok? Instagram Reels? Não importa. O que importa é que você chegou até aqui porque sente que vai acontecer algo épico. E deixa eu avisar, você está absolutamente certo. Escuta, se você está aqui assistindo essa história ficar te cauterizando por dentro, eu preciso que você faça um favor para mim. Se você ainda não se inscreveu no canal, aperta aquele botão vermelho de inscrição agora. Sério. Porque o que vem por aí é tão louco que você não vai querer perder. A gente tá falando de histórias que vão virar sua visão de mundo de cabeça para baixo. Conteúdo que vai te fazer conversar com seus amigos pelo próximo mês inteiro. E enquanto você se inscreve, deixa eu te contar. Existe um momento na história de uma nação em que tudo para. Quando bilhões de batidas cardíacas sincronizam em um único ritmo. Quando adversários políticos esquecem suas trincheiras. Quando ricos e pobres ocupam o mesmo espaço não por lei, mas por pura vontade. O Brasil viveu um desses momentos raros, surpreendente e inesperado, em um dia que ficaria marcado na memória coletiva de 210 milhões de pessoas. Não foi uma eleição presidencial. Não foi a final de uma Copa do Mundo. Não foi nem mesmo um grande desastre natural que exigisse unidade nacional. Foi algo muito mais primitivo, muito mais visceral. 2 homens, uma arena no meio do Pantanal, e o maior evento de combate jamais realizado na história da humanidade. O que começou como um desafio lançado por 2 influenciadores desconhecidos nas redes sociais transformou-se em um fenômeno que transcendeu a luta livre, o boxe, ou qualquer esporte conhecido. Transformou-se em uma expressão pura do espírito brasileiro, apaixonado, violento, esperançoso e capaz de se unir por uma causa comum, mesmo que essa causa fosse apenas testemunhar 2 homens darem tudo de si em um combate sem regras definidas. Esta é a história da luta do século. A história de como Gabriel Raio Martins, um menino de rua que se tornou lenda, enfrentou Felipe Tormenta Silva, o filho da ruína que se tornou um guerreiro. É a história de como Lula e Bolsonaro esqueceram de discordar. De como a nação inteira respirou como um único pulmão. De como 2 homens, sangrando e exaustos, criaram um momento que nenhum brasileiro jamais esqueceria. O que você está prestes a ler não é apenas ficção. É a narrativa de um Brasil que poderia ter sido, que deveria ter sido, e que, de certa forma, sempre foi, apaixonado, unido, e disposto a lutar por tudo aquilo em que acredita. Então vamos lá? Aperta na inscrição e vem comigo nessa jornada absurda. Bem-vindo à luta do século. A notícia explodiu nas redes sociais como uma bomba nuclear. 2 influenciadores digitais desconhecidos, Gabriel Raio Martins e Felipe Tormenta Silva, haviam lançado um desafio impossível: lutar em uma arena especialmente construída no meio do Pantanal, com transmissão ao vivo para 200 milhões de pessoas simultaneamente. Não era MMA, boxe ou luta livre tradicional. Era um combate híbrido, selvagem e completamente deregulado, permitindo golpes de praticamente todas as lutas conhecidas. O que começou como um meme virou uma obsessão nacional. Os 2 lutadores tinham vindo do nada, mas ambos eram sagas vivas de determinação. Gabriel era um ex-menino de rua de São Paulo que se treinou em rinhas de rua, enquanto Felipe era filho de um ex-campeão de luta livre que havia perdido tudo em apostas. Juntos, seus stories somavam 500 milhões de seguidores. Os vídeos de treinamento deles quebravam recorde de visualizações a cada hora. Até o Congresso Nacional entrou em alvoroço. Deputados debatiam se isso era liberdade de expressão ou irresponsabilidade criminosa. As rádios entocavam jingles sobre a luta durante a madrugada. Camisetas falsificadas já eram vendidas nas ruas. Os comentaristas esportivos sequestravam os horários das transmissões para especular sobre técnicas e vulnerabilidades. Nenhuma Copa do Mundo, nenhuma eleição presidencial tinha gerado tanta comoção. O Brasil inteiro pulsava com a mesma batida de adrenalina. A data foi marcada, 15 de outubro, às 19 horas. O local, uma arena no meio da floresta pantaneira, a 300 quilômetros da civilização. Os ingressos, quando disponibilizados, foram vendidos em 3 minutos. Hotéis da região aumentaram seus preços em 500%. Estradas estavam sendo reformadas em tempo recorde para comportar os turistas. Era impossível ignorar. A luta do século seria o maior evento que o Brasil teria visto em décadas.
Quando chegou a tarde do 14 de outubro, o Brasil essencialmente parou. Escritórios esvaziaram. Hospitais tiveram que contratar enfermeiros adicionais porque todos os funcionários queriam ver os últimos preparativos. As mãos de um cirurgião famoso tremiam enquanto tentava fazer uma cirurgia delicada. Ele pediu ao colega para acelerar porque a luta começaria em 16 horas. Os primeiros relatos dos lutadores praticando no local geraram caos nas redes. Gabriel estava fazendo movimentos de Muay Thai tão poderosos que a terra ao seu redor levantava em nuvens de poeira. Felipe, por sua vez, realizava técnicas de luta greco-romana que lembravam lutadores soviéticos de 50 anos atrás. Impossível de se lutar contra. Especulações sobre quem venceria dominavam cada conversa em cada rua, cada mesa de bar, cada sala de espera. A mídia internacional também havia entrado em frenesi. CNN, BBC e Eurosport mandaram equipes gigantescas para cobrir o evento. Um repórter francês afirmou que isso era o maior espetáculo da civilização do século XXI. Tweets em 87 idiomas diferentes mencionavam a luta a cada segundo. A hashtag luta do século foi tendência mundial por 36 horas consecutivas, quebrando todos os recordes. Os políticos não conseguiram ficar de fora. Lula concedeu uma entrevista dizendo que, embora fosse um evento questionável, ele entenderia perfeitamente o interesse do povo brasileiro. Afinal, a luta sempre esteve na DNA da nação. Bolsonaro postou memes sobre qual lutador era mais macho e preparado, alimentando ainda mais a polarização nas redes. Até Ciro Gomes e Tebet se envolveram, cada um fazendo previsões sobre o vencedor. Pela primeira vez em anos, um tópico tinha unido até adversários políticos em torno de uma mesma obsessão. A noite de 14 para 15 de outubro foi praticamente insone para o Brasil inteiro. Ninguém dormia. As ruas das capitais fervilhavam de gente, mesmo às 3 da manhã. Pesarias funcionavam ininterruptamente. Padarias preparavam pão para semanas em apenas uma noite. Nas favelas e nos bairros ricos, nas pequenas cidades do interior e nas metrópoles, a população se aglomerava diante de telas para pré-análises técnicas intermináveis. Influenciadores que nunca tinham falado de esporte em suas vidas subitamente se tornavam especialistas em combate. YouTubers faziam vídeos de 4 horas analisando cada movimento de treino dos lutadores frame por frame. Um canal de culinária fez um especial sobre o cardápio campeão que Gabriel e Felipe haviam comido na semana anterior. Até um astrólogo famoso surgiu em live no TikTok calculando os signos dos lutadores para prever o destino do combate. Os ingressistas que conseguiram tickets estavam a caminho da arena no Pantanal em comboios intermináveis de carros. Helicópteros privados sobrevoavam a região levando celebridades e magnatas. Um ator de novela famoso alugou um lodão customizado só para a ocasião. Uma deputada federal publicou fotos em um jatinho particular a caminho do evento. A desigualdade social estava ali, visível demais, mas ninguém parecia importar. Naquela noite, todos queriam apenas uma coisa: ver a luta. Rádios comunitárias fizeram maratonas sobre o tema. Padres em confessionários recebiam pessoas pedindo bênçãos para o lutador que torcia. Um professor de educação física modificou sua aula para fazer alongamentos específicos que os lutadores faziam. A psicologia coletiva do país havia sido completamente tomada por este evento. Era como se, por algumas horas, o Brasil esquecesse de todos os seus problemas crônicos e se reunisse ao redor de um único batimento cardíaco nacional. 15 de outubro, 19 horas. A arena estava lotada além da capacidade, com aproximadamente 300 mil pessoas presentes e 200 milhões assistindo simultaneamente pelos streaming. Os céus do Pantanal, que normalmente eram silenciosos e vazios, agora vibravam com o rugido de helicópteros e drones. Câmeras 8K capturavam cada detalhe. A temperatura no local era de 38 graus, mas ninguém ligava. Gabriel Raio Martins entrou primeiro. Magro, musculoso, com cicatrizes em vários pontos do corpo que contavam histórias de todas as rinhas que havia vencido. Seus olhos eram frios como gelo. Ele cumprimentou a multidão com um gesto minimalista, apenas uma mão levantada. O silêncio respeitoso que se seguiu foi ensurdecedor. Depois entrou Felipe Tormenta Silva. Mais pesado, com uma estrutura corporal que sugeria quilos de músculo consolidado. Ele sorriu para a câmera, fez sinais para seus apoiadores, pulava nos molhos como quem está em seu lar. Sua segurança de si era palpável.
Um árbitro internacional ocupou o centro da arena. As regras foram simples. Qualquer golpe era permitido, exceto os que pudessem resultar em morte instantânea ou destruição de órgãos vitais. Acreditem, era regulado, mas apenas tecnicamente. O sinal foi dado. A multidão soltou um grito que provavelmente foi ouvido a quilômetros de distância. Os dois lutadores se aproximaram lentamente, se movimentando em círculos predatórios. Nenhuma pressa. Ambos sabiam que esta era a luta de suas vidas. A transmissão alcançou 250 milhões de espectadores simultâneos. Um recorde para qualquer evento humano que não fosse da Organização das Nações Unidas ou uma guerra real. Lula estava assistindo em Brasília, em um estúdio com seus ministros. Bolsonaro estava em sua residência privada, aos gritos. Ambos esqueceram suas diferenças políticas apenas para testemunhar o que estava prestes a acontecer. O Brasil respirava como um único organismo vivo. O primeiro golpe de Gabriel foi um chute alto que Felipe desviou por pouca margem. A resposta de Felipe foi uma sequência de socos que Gabriel bloqueou com os antebraços, absorvendo o impacto com o movimento de defesa que aprendeu em treinamentos clandestinos. Os primeiros 5 minutos foram de exploração técnica, ambos testando o alcance, a velocidade e as defesas um do outro. Mas no minuto 6, algo mudou. Gabriel acertou um chute giratório que conectou no peito de Felipe com um som de impacto que reverberou por toda a arena. Felipe voou para trás, mas se recuperou, e então começou um contra-ataque que fez o público ficar de pé. Ele executou uma série de movimentos que mesclavam luta greco-romana com boxe tailandês que ninguém jamais tinha visto combinados. Gabriel se viu na defensiva pela primeira vez, seu corpo coberto de suor. Minuto 12. Gabriel conseguiu uma queda e tentou finalizar Felipe no solo com um golpe de braço. Felipe escapou e revidou com uma tesoura de perna que quase o sufocava. Os dois homens suados, ofegantes, sangue escorrendo de ferimentos menores no rosto e braços. O árbitro teve que intervir 2 vezes para certificar que os combatentes ainda estavam conscientes e queriam continuar. Minuto 18. Felipe executou um golpe de Muay Thai de cotovelo que acertou a testa de Gabriel. Sangue jorrou. A multidão gritou como se todo o Brasil estivesse naquele local, canalizando energia primal. Gabriel, em uma demonstração de coragem quase insana, respondeu com um salto mortal seguido de um chute giratório que poderia ter decapitado seu oponente, mas Felipe se moveu milímetros a tempo. O combate continuou por 22 minutos ininterruptos. 2 homens entregando tudo o que tinham, cada movimento sendo uma declaração de que ambos mereciam estar ali. Sem desculpas, sem compassão, apenas desejo puro de vitória. As redes sociais explodiram, eram 5 milhões de tweets por minuto, comentários de isso é arte, isso é selvageria, isso é tudo. Lula e Bolsonaro esqueceram seus ódios mútuos. Pastores e ateus rezavam juntos. Minuto 24. Gabriel estava visivelmente mais fraco, seu ritmo desacelerado. Felipe parecia estar com melhor condicionamento. Mas experientes sabem que cansaço é muitas vezes uma armadilha, uma finta mental. Gabriel se recostou nas cordas da arena como Rocky, respirando pesadamente, observando seu oponente. Felipe atacou. Gabriel desviou. E naquele momento, em um movimento que apenas alguém que treinou em rinhas reais saberia executar, Gabriel lançou uma combinação impossível. Um chute lateral seguido de um soco invertido em um movimento fluido tão rápido que as câmeras em velocidade normal praticamente não capturam. Felipe foi nocauteado, literalmente derrubado e incapaz de se mover. O árbitro começou a contar. 1, 2, 3. Felipe abriu os olhos. 4, 5. Felipe colocou um joelho no chão. 6, 7. Felipe se levantou, ainda cambaleando, mas de pé. O público soltou um grito que definitivamente foi ouvido em Brasília. Lula se levantou de sua cadeira. Bolsonaro gritou tão alto que perdeu a voz temporariamente. As ruas do Brasil inteiro explodiram em caos. Pessoas pulando, abraçando estranhos, chorando de emoção. Gabriel e Felipe se encararam nos últimos 30 segundos. Ambos cambaleantes. Ambos cobertos de sangue. Ambos com a honra de guerreiros que tudo deram. Felipe executou um último golpe desesperado que Gabriel esquivou, deixando Felipe se recuperar. O sinal de fim tocou. O árbitro levantou a mão de Gabriel como vencedor, mas foi uma vitória tão próxima, tão disputada,
que pareceu injusta. Felipe recebeu os mesmos aplausos dos vencedores. Ambos se abraçaram no centro da arena enquanto 250 milhões de pessoas choravam. Quando a transmissão terminou, o Brasil literalmente congelou por 30 segundos de silêncio absoluto. Era como se o país tivesse levado um chute no peito. Então, simultaneamente, 210 milhões de brasileiros soltaram o ar que prendiam. Lula fez uma declaração dizendo que presenciou a expressão mais pura da vontade humana e que isso nos lembra porque lutamos por um Brasil melhor. Bolsonaro postou um meme comparando Gabriel a um guerreiro de verdade e Felipe a um digno adversário. Ambos, surpreendentemente, pareceram genuínos em suas declarações. O discurso político foi substituído por admiração mútua. Os trending topics do Twitter foram tomados completamente. Hashtag Gabriel Raio Vencedor, hashtag Felipe Tormenta, hashtag Luta do Século, hashtag O Mais Maior Evento da História estavam todos no topo. Análises técnicas de cada movimento já estavam sendo refeitas por especialistas. Documentários foram encomendados em tempo recente. Netflix já estava oferecendo quantias absurdas para os direitos de um filme sobre o evento. Gabriel e Felipe receberam convites para aparecer em todos os talk shows, fazer publicidades, aparecer em filmes. Suas redes sociais ganharam 500 milhões de seguidores cada um em poucas horas. Empresas queriam patrocínios. Universidades queriam estudos sobre biomecânica. Confederações internacionais de esportes enviavam ofertas. Mas o maior impacto foi social. O Brasil esqueceu de suas divisões por algumas horas. A luta transcendeu política, classe social, religião. Era puro espírito humano. Nas periferias, nas favelas, nas casarões dos ricos, o assunto era um só. Pais contavam a história para filhos. Avós reviviam sua juventude. O evento havia criado uma memória coletiva que ninguém nunca esqueceria. 6 meses depois, Gabriel e Felipe assinaram um contrato para uma série de 10 lutas pelo maior prêmio em dinheiro já oferecido na história dos esportes de combate. Estádios ao redor do mundo queriam sediar seus confrontos. Moscou, Tóquio, Nova York, Dubai, todos oferecendo infraestruturas gigantescas. Mas algo mais importante havia acontecido. Gabriel abriu uma academia em sua antiga comunidade, ensinando técnicas de combate gratuitamente para crianças pobres. Felipe criou uma fundação para ajudar filhos de lutadores que haviam quebrado em apostas, como seu pai. A luta do século havia transformado suas vidas em plataformas para mudança social. O Brasil nunca esqueceria aquele 15 de outubro. Historiadores começaram a estudar o fenômeno como o maior evento de mobilização coletiva do século XXI no Brasil. Livros foram escritos. Dissertações de mestrado e doutorado surgiram. Sociólogos analisavam por que um país tão dividido se uniu por 2 horas em torno de 2 homens em uma arena. Gabriel Raio Martins e Felipe Tormenta Silva se tornaram lendas vivas. Suas técnicas foram incorporadas em currículos de treinamento em todo o mundo. Suas histórias, um saído da rua, outro da ruína de um pai, inspiraram milhões. O combate foi exibido em escolas como exemplo de dedicação, sacrifício e honra. Lula e Bolsonaro, anos depois, em uma entrevista conjunta rara, ambos riram lembrando daquele dia quando esqueceram de discordar porque o Brasil estava assistindo à luta do século. Talvez, disseram, a nação precisasse de momentos assim de vez em quando, momentos onde todos fossem um, pulsando com o mesmo coração. A arena no Pantanal se tornou um monumento nacional. Turistas visitavam de todo o mundo para caminhar no mesmo solo onde aconteceu o maior evento da história recente do Brasil. E toda vez que alguém mencionava a luta do século, sabia exatamente do que se tratava. Era mais que um combate. Era uma expressão da alma brasileira, violenta, apaixonada, unida, imortal.